Sejam bem-vindos, amados irmãos, ao Cine TV Jerusalém, o canal de informação e notícias do Evangelho. E hoje nós temos aqui de volta o nosso amado pastor Canã, que neste caso já não é mais um convidado, neste caso já se tornou alguém de casa. Seja bem-vindo, pastor Canã. Muitas graças, ministro Fernando Capango. Estou de volta a casa, como disse. Eu só sei a retribuir esta saudação a ti e a todos que nos ouvem. Então, hoje nós temos um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre o transhumanismo. O que é o transhumanismo? E nós vamos começar mesmo já com a primeira pergunta, diretamente para o pastor Canã. Vamos começar pela primeira pergunta. O que é o transhumanismo? Ora, vamos então debruçar um pouco e destrinçar essa questão sobre o transhumanismo. Em primeiro lugar, é uma dicotomia feita por duas palavras. O trans, que é sempre de transitar ou transpor, e humano e humanismo são duas palavras juntas, fazem uma dicotomia que quer dizer muita coisa. É uma filosofia com uma doutrina de um processo. Eu vou sempre dizer que nunca queremos falar as coisas academicamente, filosoficamente e cientificamente. Eu me baseio sempre na Sagrada Escritura, que tem resposta para toda e qualquer pergunta que os seres humanos formularem. Então, eu remontaria do princípio, Gênesis, e lá nos céus, onde o autor desta filosofia, desta doutrina do transhumanismo, que é o próprio Lúcifer, partiu dele, tentando sempre ser o alvo das atenções no céu, querendo ser como Deus ou ir além de Deus. E não conseguiu, para ser breve e rápido, não conseguiu. Então procurou de uma forma de poder pôr em ação esse seu idealismo. Como foi expulso nos céus, tinha que encontrar um instrumento de realização dos seus intentos. E na terra encontrou Adão. Agora, a partir de Adão, nós vamos ver como o transhumanismo se foi por etapas, de geração em geração, se concretizando como um dos planos mais concretos de Satanás. Gênesis e Apocalipse, vamos ver como é que este processo se fez. O que é o transhumanismo? Eu já disse, é a passagem. Tem os seus dois aspectos. É uma moeda de duas faces. De humano para endeusar-se, ou de espírito, nesse caso, de demônios, humanizando-se. Quer dizer, passando de demônio para humano. E as duas coisas numa só. Uma pessoa humana, que também é, ao mesmo tempo, um espírito, não vou alongar mais, mas um espírito, quer dizer, da forma filosófica e técnica ou tecnológica. Até aí, vou esperar das perguntas. É muito interessante este ponto de vista que o pastor Canã acabou de pôr, porque pessoalmente eu só via o transhumanismo de homem para
uma outra forma. Não via esta outra definição que o pastor acabou de dar. Mas eu queria que o pastor comentasse o que diz aqui um site. Eles dizem que, por intermédio do transhumanismo, isso visa transformar a condição humana através do desenvolvimento de tecnologias amplamente disponíveis para aumentar consideravelmente as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas humanas. E, segundo eles, dizem também que por intermédio da tecnologia, agora esse é o objetivo, não é? A tese mais comum é que seres humanos serão capazes de transformar em seres com habilidades tão grandemente expandidas a partir da condição natural, de modo a merecer o rótulo de pós-humanos. Vamos lá. Satanás, uma das suas primeiras metas, conseguiu em Adão. Satanás, vamos ver que com a queda de Adão, Satanás tem a porta aberta para adentrar a semente genética do homem. E isto o faz com as fases de desenvolvimento da ciência tecnológica. No programa passado, o globalismo, certo, eu dizia que, de facto, o programa começa com Adão. E tudo vamos voltar em Adão para chegar até o fim, em Apocalipse. Com a queda de Adão, o homem perde as qualidades divinas de Deus. Perde as qualidades. Então, Adão já sofre uma transformação. Adão, de quem todos nós viemos, se não é Cristo, segundo Adão, que nos vem tirar desta metamorfose, que eu quero chamar assim, desta metamorfose em que já estávamos todos, por uma semente de Adão, a semente genética de Adão, já transtornada, deformada, porque tornou-se o Adão num vaso de um espírito principal dos demônios, que é Satanás. Mas nós estávamos já também nisso. O homem nasce sem as qualidades de Deus. Logo, o homem é, sem Cristo, em parte homem e em parte, de facto, quem não tem o Espírito de Deus, claro que tem o Espírito do diabo. É uma pessoa que tem espíritos demoníacos. Logo, Jesus vem e nos tira desta condição aos que aceitamos o seu Evangelho. Fomos libertos, nascemos de novo e somos novas criaturas. Quer dizer, passamos, é o termo transitar, de um homem endemoniado para um homem santificado. Logo, o transhumanismo, do ponto de vista, como aqui o nosso querido Kapang coloca, tem resposta nisso. As qualidades que Adão perdeu da divindade de Deus, que Adão não precisava ser Deus, não obstante ter as qualidades de Deus em si. Não precisava ser Deus. Continuava a ser um ser humano mais santo com a divindade nele, que é Cristo. Mas caído, já há uma transição de um ser humano santo para endemoniado, claro, possesso. A partir daí já está a primeira transmutação, que podemos dizer, o termo transhumanismo ou transmutação, que tem a ver de uma mudança para outra. E sucessivamente vamos lá. Eu quero sempre as perguntas do Kapang para então... Não, porque eu acho interessante essa abordagem do pastor Canã, começando a falar sempre de Adão, não é? Que houve uma transformação do ser tal como ele foi criado e após o pecado houve uma mudança. E eu achava que transhumanismo só começa nos nossos dias com a tecnologia, e tanto mais que eu fiz menção de um dos sites, e um outro site
ele diz o seguinte: seres humanos que desafiarão os supostos limites impostos pela natureza. Esta é a ideia do transhumanismo, teoria que acredita que o uso da ciência e da tecnologia podem ajudar a criar uma nova categoria de humanos evoluídos, até, quem sabe, a conquista da imortalidade. Sim. Lembramos, para ser objetivo, o tempo tem que ser aproveitado. O ser humano, nas suas conquistas, quer filósofos, científicas, tecnológicas, nunca, deixar bem claro, com base na palavra de Deus, nunca chegará a isto que Satanás se propõe que o ser humano tenha que chegar. Isto está já descartado, não vai conseguir. Pelo contrário, se autodestrói. Se autodestrói. O ser humano, nessa conquista de chegar a uma inteligência que lhe faça como que um omnipresente, um omnisciente, um omnipotente, que o próprio diabo nunca conseguiu e tenta através do ser humano, isto é descartemos logo biblicamente que não será possível. O homem só se autodestrói, o próprio Satanás, que é um espírito, um demônio, é um anjo das trevas, que vai se fazer revelar na pessoa do anticristo, é um engano, uma mentira. O próprio Satanás sabe que não chega a este nível, porque o próprio Deus não o permite, não o deixa, e todo o poder está em Deus. Tudo que o homem fizer, ou pensa em fazer, já foi profetizado. O homem não pode ir além disso. O próprio Satanás não vai além disso. Então, o transhumanismo, podemos ver também nas filosofias, por exemplo, foi sempre uma tentativa do diabo no homem, criando grandes filósofos, mas nesse caso vou pegar um pouco a pessoa de Darwin, Charles Darwin, esta família e sobretudo Darwin que traz a filosofia acadêmica do homem ter vindo de um animal chamado macaco. Isso está tudo dentro deste projeto. Transhumanismo, que eu dizia duas faces. É o homem que se pode tornar numa outra forma e desta forma para outra, voltar ao humano. Logo, Darwin já vem tentando convencer a humanidade de que a humanidade vem de fases, etapas de evolução. Por isso aí encontramos a ciência do evolucionismo e temos a ciência do criacionismo, que é bíblica, mas o evolucionismo é isso mesmo, não fuja disso. Para vós que estáis a ouvir este programa e me ouvis, não foge disso, está dentro do projeto de Satanás até a chamada, o máximo da evolução científico-tecnológica da inteligência artificial, que é o transhumanismo, ou a transmutação, que é o homem que foi mudando e mudou até o ponto de a academia darwinista dizer que o homem passou de macaco para homem. Isto é uma ofensa. Mas, pastor, eu vejo, por intermédio da academia, ensina-se que o homem está a evoluir, não é? Sim, nesse processo, o homem está a evoluir. Mas, biblicamente, eu vejo que parece que é o contrário. Porque, anteriormente, o homem era perfeito, depois do pecado, houve a primeira transmutação, se podemos considerar assim. A primeira transmutação lá no jardim, eu vou pegar o jardim, onde começa a grande desgraça, que eu considero. A grande desgraça quer dizer o homem a perder a graça de Deus, que é a divindade no homem. E ali no jardim, onde Deus diz que deste árvore não tocarás, que é a árvore do conhecimento, ou a árvore da ciência do bem e do mal.
Esta árvore é a chamada filosofia, que daí advém o nome ou a palavra Sofia. Logo, esta mulher, Eva, que foi uma das primeiras transmutações de uma mulher, digamos, transmutada, a Sofia. E eu gostaria de fazer uma abertura aqui do próprio termo Sofia, porque filosofia nós encontramos no grego, que quer dizer amigo ou amante do conhecimento ou da sabedoria, que de sabedoria não há nada, toda a sabedoria vem de Deus. O homem pode ter conhecimento nas suas invenções, mas sabedoria vem do alto, está escrito. Logo, a primeira transmutação, e esta mulher que depois chega a ser a matriz de muitas do transhumanismo ou transmutações. Eva, que passa a partir daí a ser Sofia, quer dizer a matriz para todas essas mudanças. Logo devíamos ver o que é Sofia do ponto de vista numérico, criptológico e gemátrico. Mas eu vou deixar para mais à frente poder fazer essa abordagem de Sofia, que é um simbolismo de Eva. Ok, muito interessante. Pastor, outra coisa, eu vejo por intermédio disso, será que Satanás não quer iludir o homem que por intermédio da tecnologia eles conseguirão novamente ter aquilo que somente Deus pode dar? Porque eu começo a ver aqui uma imitação, vamos assim dizer, uma imitação. Por exemplo, eu resumi aqui 3 objetivos do transhumanismo, podem haver mais, não é? O primeiro, aumentar consideravelmente as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas humanas. Não é? A segunda, criar uma classe de super-humanos ou pós-humanos. E terceiro, atingir a imortalidade. E eu vejo que são promessas que nós encontramos na Bíblia, Jesus a fazer aos fiéis, mas eu vejo também Satanás a fazer aos seus por intermédio da tecnologia. Tecnologia. Sim, senhora. Noutros termos, podíamos chamar as pessoas uma classe de seres humanos superdotados, que noutros termos nos nossos dias muitos conhecem, que é o iluminismo, os iluminados. Illuminatis. Os iluminados, digamos, não? Aliás, os iluminados. Os iluminados são pessoas que já passaram nessas etapas de transmutações ou transhumanismo. É uma filosofia, uma doutrina, um conceito. E que são indivíduos que se consideram iluminados porque passaram por essas etapas. Até atingirmos os dias de hoje, em que, segundo as Sagradas Escrituras, o homem conseguiria chegar a este nível por meio do que está escrito em Daniel 12:4, que a ciência ou a tecnologia se multiplicaria, de tal maneira a dar possibilidades do homem, do homem consubstanciar-se nesse transhumanismo ou transmutações. Aí entra a filosofia da metafísica também. A metafísica está hoje muito... A metafísica, ou a tecnologia usa muito da metafísica. Porque o que é isso? Uma coisa simples. Com a tecnologia hoje nós acendemos um aparelho à distância. Ligamos um aparelho à distância. E por aí em diante. Pastor, entramos num ponto, eu até, na minha listagem de perguntas, eu vou saltar algumas para irmos para essa. Recentemente, eu vi uma informação do CERN, falando nessa questão de metafísica, e nesta informação passou até no Euronews, diziam que eles pretendem ter acesso a partículas invisíveis. Não estaríamos já a falar do contato com o mundo espiritual? Com o mundo transcendental. O mundo além. O além.
Quer dizer que são os tais iluminados que, por conseguirem, vamos dizer abertamente, não é? Esses tais iluminados, muitas vezes dizemos que são as pessoas que têm acesso ao mundo invisível. Há uma barreira, uma fronteira, há uma cortina. E há aqueles que, de uma forma ocultista, conseguem passar daqui do natural para o invisível. É por aí que dizemos que pomos a questão da metafísica, que é a física, mas é aquela questão de passar pelo físico, ou transpassar. Transpassar o físico. E eu vejo isso por intermédio. Pronto, nós chamamos tudo de tecnologia, estamos mal acostumados, mas eu vejo que aí existe alguma coisa de oculto, porque há determinadas tecnologias, sinceramente, eu desde sempre desconfiei. Não é possível, pronto. Para alguns haveriam de me chamar, pronto, é analfabeto tecnologicamente, mas eu sempre desconfiei. Tanto mais que nós temos uma informação do próprio um bilionário tecnológico, Elon Musk. Ele diz que no ano 2020, já o nosso ano, e ele diz isso desde o ano passado, que seria possível, ele haveria de implementar chips no cérebro a ponto de que as pessoas poderiam mover objetos só pelo pensamento. Só pelo pensamento. Sim, esta tecnologia, olha, por mais que pareça absurdo para alguns que, de facto, se eu abrisse uma passagem bíblica, iriam entender talvez melhor em 1 Coríntios capítulo 1, Deus diz algo muito sério. Olha, 1 Coríntios, ok, Deus diz assim, no versículo 14, vamos, por exemplo, começar no versículo 14. 1 Coríntios, capítulo... 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha, Deus já diz aqui algo para os nossos irmãos que nos ouvem. Isto é muito profundo o que estamos aqui a dizer. Isto levaria, eu digo abertamente, levaria a reprovar tudo ou quase tudo da academia. Porque a academia tem a sua origem na Grécia. E o que Deus está aqui a dizer, para os que são espirituais, nós entendemos essa questão do chip. Nós sabemos que também a magia ou a feitiçaria foi evoluindo a níveis tais que chega até a tecnologia. A tecnologia é uma forma de chamar, é um outro termo que substitui a feitiçaria ou magia. Logo, os homens dotados desse espírito de Satanás, porque também 2 Coríntios 11, diz que Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça, que parecem que as coisas que inventam são coisas justas, mas reprovadas na luz. Logo, estes indivíduos imbuídos do espírito enganador, há demônios e há potestades, a palavra nos diz que há classes no reino de Satanás, há potestades, há principados, há hostes espirituais. E seres humanos há que têm contato com esses espíritos e fazem pactos, fazem alianças. E daí vem a filosofia, como já dissemos, que Satanás teve que encontrar alguém no princípio, lá no horto, lá no jardim, e foi Eva. Há que, noutro termo, digamos, de uma forma bem entendida, Sofia. Sofia que quer dizer conhecimento, quer dizer sabedoria. Homens há, nos nossos dias, que são chamados iluminados, que têm impactos, que têm acesso a esses mundos, a esses espíritos, porque existe uma potestade demoníaca que se transfigura em anjo de luz, mas que se chama tecno. Tecno, daí vem a palavra tecnologia, que
é mesmo o tratado das feitiçarias. Porque lógica e logia quer dizer tratado ou estudo. Então, é muito simples. Você vê muito feiticeiro, trabalha com instrumentos, e a palavra de Deus diz o quê? Em Isaías 55, por aí 57, que toda ferramenta preparada contra ti, ou contra mim, ou contra a igreja, não prosperará, que são ferramentas. Ora, vamos lá, o termo bem adequado, ferramentas. A ferramenta vem o quê? São mecânicas. As ferramentas são o quê? São os instrumentos, quer naturais, que tais pessoas usam nos rituais de feitiçaria, mas que essa magia, ela é transmutada por forma tecnológica, que as pessoas não dão conta. E ela aparece em formas de ferramentas, instrumentos, coisas cientificamente muito bem elaboradas, muito bem feitas, chips, computadores e muita coisa mais. E por aí, o Satanás transfigura em anjo de luz. Ou a tecnologia transfigura-se em anjo de luz. E os homens admiram, mas não sabem a origem dessas coisas, que é do lado oculto. As ciências ocultas. A partir daí, nós temos os instrumentos da tecnologia. E Paulo, o Senhor Jesus, usando o seu servo, o profeta Daniel, disse bem, a ciência ou a tecnologia se multiplicaria de tal maneira. Por isso não estranhe, ouça toda esta verdade que estamos aqui a dizer. Não tem respaldo bíblico. Toda a ferramenta, que são ferramentas, é a tal tecnologia. Amigo, o transhumanismo, a transmutação, podíamos ir até os tempos remotos da primitividade na Grécia. Estamos a falar do panteísmo grego, teologicamente falando, a teologia greco-romana das apoteoses. O que é uma apoteose? Apoteose quer dizer que que vem de Deus, ou o homem divinizado, o homem na sua tentativa de se tornar divino, de se tornar um Deus, algo adorável. E hoje viemos num percurso a chegarmos até nos nossos dias, e toda esta, por exemplo, o transhumanismo era nos tempos do panteísmo greco-romano, que não vamos ficar só com a Grécia e Roma, mas temos que ir até o Egito. Isso já vem do Egito, os deuses do Egito. Por aí, homens buscando sempre ser adorados, mas que não é o homem em si, é Satanás nesses homens, buscando adoração através de seus instrumentos. Eu sou um instrumento de Cristo. Ele me criou para eu ser templo do Espírito Santo. Assim também Satanás tem os seus templos na terra, humanamente falando. E começa do Egito. A Grécia tomou, universalizou. E vemos a invenção das estátuas. Então vêm as estátuas. Eram os homens que já passaram, que eram templos de potestades demoníacas ou de Satanás, que morrendo, ficavam as suas estátuas feitas pelos homens, justamente para receber homenagem, para receber adoração. Então temos aqui a cultura das estátuas. As estátuas de Roma, Egito, tudo isso, as múmias que até hoje existem, e tudo isso viemos até agora, os nossos dias. Vou pôr um pouco mais, ministro Fernando, dá-me só mais um pouco. Mas a questão do transhumanismo é o homem Satanás no homem buscando adoração. E vemos agora, passamos das estátuas, mas encontramos agora o quê? Os ídolos da música, do futebol, os ídolos da política, que são objetos de Satanás, humanamente falando, buscando adoração, homenagem, adoração. Temos no desporto Pelé, temos Maradona, até já existe igreja maradoniana, onde Maradona é um deus.
Temos Cristiano Ronaldo, temos Messi, temos em África quem? Aqui também alguns. Drogba, temos na música Michael Jackson, temos muitos e muitos, Roberto Carlos, temos muita coisa por aí fora. Isso tudo, não te esqueças. Queremos te dar uma direção, uma compreensão, como diz a Bíblia, que isso tudo é o processo que vem de Adão, Satanás buscando a adoração de multidões, porque uma só estátua atrai muitas pessoas. Maria, por exemplo, encontramos as estátuas de Maria. Está tudo dentro do plano, do projeto de transhumanismo ou transmutação. Não se esqueça disso. Maria, estátuas de Maria. Em Portugal, é Fátima. Vamos no Brasil, Aparecida. Vamos na França, Lourdes. E por isso tudo, meu querido, ouça bem, toma nota. É o processo de Satanás, começando com Adão. Transmutação, transhumanismo, passa por todo este processo para chegarmos ao tempo da mais alta tecnologia, em que inventa-se o chip com o objetivo de nos tornarmos, a todos que aceitarmos esse chip em pessoas artificiais. Transhumanismo em pessoas artificiais. Eu quero deixar o ministro colocar as coisas. O nosso pastor Caná, de facto, é muito imprevisível. Por vezes nós tínhamos estávamos, vamos assim dizer, eu mesmo por vezes previa alguma coisa e quando chegamos aqui o Espírito Santo, de facto, leva-nos para um nível muito superior àquele que era esperado. E pastor, só para alguns exemplos, o pastor, por exemplo, estava a falar na questão da feitiçaria e a tecnologia, que no fundo é a mesma coisa, certo? E eu estou certo de que as pessoas não aceitariam usar determinados meios se os dissessem que tais meios são, vamos lá, meios de feitiçaria. Eu creio que não aceitariam. Portanto, com todo esse desenvolvimento, as pessoas é muito mais fácil aceitarem as coisas de maneira tecnológica. Mas o que eu acho interessante é que nos dias atuais até já existe o que chamam de realidade aumentada, uma tecnologia que permite ver além do que normalmente nós vemos. Por exemplo, nós temos um tipo de óculos criados pela própria Google, a pessoa vê, quer dizer, põe os óculos e consegue ver além do que habitualmente nós vemos. Ele consegue ver várias informações, várias coisas e eles deram esse nome de realidade aumentada. Realidade aumentada. Realidade aumentada, eu gostaria de dizer, se estamos a falar de transhumanismo, as transmutações, a realidade aumentada, isto devíamos, há pouco falou do CERN. Sim, o CERN. Que é o Centro de Pesquisas e Enriquecimento Nuclear. E o CERN tem o seu objetivo nisso. As partículas, os átomos, protões, neutrões e tudo isso que eles querem, que eles querem encontrar a antimatéria e coisa. Olha, realidade aumentada não passa daquilo que já dissemos, só que agora em termos tecnológicos as coisas passam muito mais, são mais aceitáveis, é mais fácil dizer a alguém, é mais fácil dizer a alguém, vem que eu te faça um cientista, ou venha que eu te faça um cientista, do que dizer essa pessoa, vem que eu te faça um feiticeiro. De facto, esta pessoa não vai aceitar. Porque o termo feiticeiro tem uma conotação pejorativa, muito má. Quer dizer, as pessoas sabem que é uma realidade, a feitiçaria é uma realidade, mas porque o termo em si foi, ao longo da história, muito repudiado, muito mal visto. As pessoas fogem, mas as pessoas gostam de ser feiticeiras. As pessoas gostam da realidade aumentada. O termo apenas aumento não é outra coisa que a metafísica.
É ir além Além do físico. além do físico e muitas vezes além do natural. Estamos a falar muitas vezes daquilo que no grego chama-se a kuber ou a cibernética, um mundo virtual por onde as pessoas entram e aquilo chama-se mesmo a cibernética. Olha, a net com a ciber quer dizer é ligar com o submundo. É estar ligado com o submundo, ou entrar no submundo, numa realidade e virtual. E falando nisso, perdão, pastor, recentemente na rádio passava um programa, nesse tempo já da pandemia, de feiticeiros, quer dizer, eu creio que na Nigéria, um país africano, Nigéria, um outro país por aí, em que a associação de feiticeiros adotaram um outro mecanismo de atendimento, já não presencial, mas distancial, por intermédio da internet. Eles fazem os seus atendimentos, bruxarias, feitiçarias, tudo isso. Na Nigéria. Certamente na Nigéria, um país africano. Um país africano. Certo. Mas isso vamos estendê-lo mais universalmente. Sim. Mesmo nos Estados Unidos da América, Brasil, dizemos isso. Olha, falando da nossa realidade angolana, o que disseste agora da Nigéria ou noutros países, Angola já também aqui nos tempos antigos é um ajuntamento de feiticeiros, não é? E para darem um trato à distância. Certo. Aqui nós também chamávamos a isso, e é bom às vezes usarmos os nossos termos também da nossa realidade cultural, Buluanda. Buluanda, que era a concentração ou o encontro ou ajuntamento de feiticeiros de todas as partes representativas daquilo que se chama Angola, de todas as partes. E o ponto de encontro era justamente Luanda, por isso vai ser Buluanda, quer dizer, o encontro ou a praça dos feiticeiros. Por vezes, nós nem sabemos o significado da província na qual nós nos encontramos. Pois, claro, e precisamos mesmo abrir essas coisas. Eu, pela minha idade, diria também que, quer dizer, parece estar um tanto quanto avançado nessas coisas, mas não é. Isto é Cristo em nós, levando-nos a pessoas que já viveram essas realidades e são mais velhos. E são mais velhos que são arquivos que relatam isso. E que é o trabalho do ministro Capan com Cine TV Jerusalém, que eu maravilho muito com este Cine TV e com a forma como Deus lhe usa. Ministro Fernando, eu sempre vou lhe abençoar. Amém. E dizer que, de facto, é o trabalho que fazes, porque eu sei que tu não te limitas apenas a pessoas como eu, mas tens ido a muitas outras e até pessoas que têm conhecimento da cultura do nosso país. Então, isso que acabas de colocar e que nós dizíamos, Kuber, que do grego ciber. Por isso hoje vemos que a tecnologia nos trouxe o mundo da cibernética. Encontramos muitos cibers. Muitas vezes as pessoas têm os cibers, abrem cibers, tornam como uma empresa, mas não sabem de facto com o que estão a lidar. O significado. Ele está a fazer de empresa, mas o próprio espírito de ciber, que é o espírito de Satanás, usa às vezes as pessoas sem eles darem conta. E, pastor, perdão, eu lembro-me de ter lido e ouvido num dos seus seminários, isso acho que já lá se vão uns 10 anos, algo que na altura, sinceramente, eu não entendi, de facto, quando o pastor falava sobre a tecnologia e o pastor falou que era um meio das pessoas entrarem nos submundos ocultos. Pronto, naquela altura eu disse, como é possível? Porque eu estudei informática, pronto, eu via, a definição que eu aprendi na escola não é essa. Pelo que eu sei, não tu estudaste, foste professor de informática. Exato. Mas, passado algum tempo, eu vejo tecnologias que explicitamente denotam a definição tal como foi dada. Eu vejo, por exemplo, nos dias atuais, existem alguma espécie de jogos que as pessoas põem uma espécie de capacetes, quer dizer, basicamente após as pessoas porem aquele capacete, encontram-se num outro mundo, quer dizer, ela vê
tudo extremamente diferente, claro, e tudo com o nome de tecnologia. E eu queria deixar como recomendação aos amados irmãos, assistam ao filme O Jogador Número 1 e vão entender esta questão. Porque é um filme que retrata a história de alguém, várias pessoas de uma cidade. O que é que eles faziam? Por vezes eles queriam sair do mundo natural e queriam viver um outro mundo em que eles eram outras pessoas e faziam isto. Quer dizer, eu vejo literalmente, e eu começo a compreender melhor aquilo que eu ouvi aproximadamente 10 anos atrás, nos dias atuais, com tanta tecnologia que está a ser inventada, não é? E eu digo, pronto, isso não pode ser só tecnologia, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. O dedo de Satanás está em toda esta ciência. Digamos, a ciência da luz, que se chama a ciência limpa, a ciência de Deus. E existe a ciência impura, a ciência finita, a ciência de coisas que se inventam, mas que duram um tempo e depois já não é mais. A própria palavra de Deus em Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 29, diz isso. Deus fez o homem reto, quer dizer, reto, perfeito. Mas o homem buscou muitas invenções. Não está longe. É a mesma linguagem que Daniel 12. A ciência se multiplicaria em que tempo? Está a falar no princípio, está a dizer nos últimos dias. É preciso ter em conta últimos dias. Estamos a falar de escatologia. Estamos a falar dos acontecimentos do fim, as últimas coisas, nos últimos dias, é que a ciência ia despoletar. Quer dizer, não é somar-se, está a falar de multiplicar. E o que é que estamos a ver nos nossos dias? É justamente isso. Olha, a competição por trazer inventos para dar resposta às necessidades dos homens querendo se renovar, quer dizer, querendo se rejuvenescer. O homem quer ser mulher e quer ter sexo de mulher, mas ele é homem. Mulher quer ser homem. E uma série de besteiras está a ser possível com a tecnologia. Daí a transmutação, o transhumanismo. Outra coisa para estar bem claro que é o transhumanismo. É um homem transpor-se à mulher e uma mulher transpor-se ao homem. Isto é transhumanismo. Você é homem e quer agora aparecer como mulher. E muitos até fazem o rasgo do sinal, digamos, vaginal. Isto é loucura. Este homem nunca vai ser mulher. Ele é sempre homem. É um engano. Satanás é o pai da mentira, o pai do engano. Transfigura-se em anjo de luz. Ele transfigura-se. Ele toma a aparência de anjo de luz, mas nunca é luz. Ele é trevas. E a palavra de Deus é que só Deus sabe desmascarar Satanás. Logo, amados irmãos, ouvintes do canal Cine TV Jerusalém, nós queremos ser o mais profundamente esclarecedores, porque estamos mesmo no fim. Jesus está de volta. Tenhamos muito cuidado com essas todas tecnologias. A fonte é uma só. Satanás, diabo. Lúcifer. Tenhamos cuidado. O mundo está no fim. Todo esse trabalho das ciências tecnológicas em enganar o homem que é possível chegar àquilo que desde o princípio desejou ser, e Deus em Gênesis lhe cortou. Deus não permitiu o homem
se tornar eterno enquanto rebelde e desobediente a um mandamento da vida. Aquele mandamento era para a vida e vida eterna com Deus. Mas o homem queria se apartar de Deus para se exibir como algo que também pode competir com Deus, sendo como Deus. O homem, Adão, a Eva, Sofia, não entendia que o diabo, a serpente, aí está. A palavra diz o quê? Você vai entender mais uma vez questão de transhumanismo ou transmutação. Ele era espírito e manifestou-se a mulher, Eva, em forma de quê? Serpente? Uma serpente. De uma serpente. Nos nossos dias, não temos visto nas questões cotidianas, quer na América, na África, na Europa, Ásia, o que é que estamos a ver? Pessoas a serem apanhadas em forma de serpente. Sim. Pessoas a se transfigurarem num estado para outro estado. Estado de humano para estado de animal. Estamos a ver tudo isso, mas ninguém é ignorante nos nossos dias. Até uma criança de 5 anos hoje está a entender essas coisas. Como é que mais velhos não vão entender isso? A televisão está a dar evidências de muita coisa que você vê, você diz, mas como é? É o poder, o falso poder da tecnologia, a ilusão, que no fundo parece, mas não é. E queremos, dentro deste programa e com este programa, através do Kapang, esclarecer essas coisas para aqueles que de facto creem na salvação e no reino dos céus, que é Cristo, podermos nos proteger destes males não nos afetarem, não entrarmos numa apostasia, arrastados pelo espírito da tecnologia. Algo melhor que a tecnologia está a vir aí com o reino de Cristo. Algo muito incomparável. Satanás nunca conseguirá ser eterno. Muito menos o homem que segue Satanás, que busca os poderes científicos e tecnológicos do mundo das trevas. Nunca. Kapang, pastor, formula as perguntas. Nessa questão de eternidade, nós temos 2 casos, vamos assim dizer, 2 formas que o homem está a procurar se eternizar. Uma delas é chamada de criogenia, ou seja, os homens com dinheiro, eles logo deixam essa recomendação. Tão logo ele morra, ele é congelado para ser descongelado futuramente quando a ciência já tiver a fórmula para a vida eterna. E a outra maneira que eles procuram para eternizar é transferir a consciência do homem numa máquina. E a máquina não morre. E dessa maneira, ao transferirem a consciência do homem numa máquina, futuramente tenho aqui uma máquina e eu quero falar com o pastor Caná, cuja consciência foi transferida para essa máquina. Então eu falo com a máquina como se eu estivesse a falar com o pastor Caná. Estas são 2 maneiras que eu vejo. Pronto, podem haver outras, não é? Mas essas são 2, pelo menos, que eu tenho conhecimento, que estão a procurar a eternidade do homem. O homem é um ser composto tripartidamente. O homem é corpo, alma e espírito. E Satanás pode usar qualquer uma dessas partes sempre que o homem lhe dê uma porta de entrada. Logo, a criogenia, devemos entender a genia que vem de genes, ou que vem de genes. Genes quer dizer origem. Então você não pode ser apenas um mero ouvinte e não estudar os termos na sua etimologia. Não pode, porque é por aí que às vezes somos enganados, porque não conhecemos. Só ouvimos e prontos. Logo, a academia também não vai te abrir certos segredos da tecnologia. Não vai. Então nós temos que buscar. E a melhor maneira de buscar e ter certeza do que nós sabemos é Cristo. É Cristo. Cristo é Deus.
E a Escritura diz ainda em 1 Coríntios 2, por aí, 19, que nós temos a mente De Cristo. Temos a mente de Cristo. Logo, criogenia. A palavra cri vem de criar. E genia, que quer dizer origem, genes. Os genes. Estamos a falar de genética. Genética. Então, a origem da criação. Criogenia é simples, você vai entender que é a origem da criação. Estávamos a falar do criacionismo, estávamos a falar do evolucionismo. Logo, o homem. Quem é o criador do homem? É Cristo, Deus. Quem é o criador de todos os espíritos? É Cristo, Deus. Criogenia, que quer dizer isso? É mais um engano. É uma mentira. O homem nunca chegará a eterno, ou a ser eterno, enquanto estiver fora do eterno Deus Pai da eternidade, que é Cristo. É impossível. O diabo só quer enganar porque ele quer consigo arrastar uma boa parte da multidão humana para o inferno. O homem, com toda a ciência e tecnologia, se autodestrói. Chegará sempre à conclusão daquele filósofo grego, Sócrates. Só sei que nada sei. Quem são os pais da academia? Pitágoras, Sócrates, Aristóteles e por aí em diante. E o que é que esses homens acabaram por dizer na pessoa de Sócrates? Depois de tudo que trouxeram da academia e da filosofia. Só sei que nada sei. O homem nunca vai chegar a lado nenhum que lhe possa proporcionar boa vida e eternidade se estiver fora de Cristo. Pastor, e eu ouço frequentemente os Illuminatis, esse pessoal das trevas, eles falam frequentemente do admirável mundo novo. Segundo eles, é um novo mundo, uma nova era e segundo eles, nesta mesma era não haverá mais morte. É aquilo que nós já falamos, basicamente fazendo as promessas que Cristo faz, quer dizer, a sua maneira, não é? Não haverá mais morte. E segundo eles, segundo o chip, todas as pessoas que forem chipadas não mais conhecerão a morte. Será impossível, as pessoas não vão mais morrer. O engano do chip. Já respondi praticamente. Agora só vamos dar continuidade. Porque eu já disse que o homem, sem Deus, jamais chegará à eternidade. Porque eterno e Pai da eternidade é Cristo. Isaías 9. É Cristo. E sem Cristo não se vai a lado nenhum que possa fazer o homem feliz, confortável e... Então, o chip... O chip... Amigo, o que é que podemos dizer do chip? O chip, Deus já denunciou e está profetizado em Apocalipse 13. Uma marca. É uma marca e é que eu gostaria de mostrar aos nossos telespectadores que nada pode ter fim se não tiver um princípio. E nada pode ter princípio que não tenha um fim. O homem não é o autor do princípio nem do fim. Porque Jesus Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. O homem só encontra meios. Que são meios? Meios são alavancas. São formas mecânicas, coisas materiais para inventar estilos e maneiras de viver ou para chegar até onde não consegue chegar. Então estamos a dizer que o princípio e o fim é Cristo. O homem só tem meios. E esses meios são meios que usa como rebelião contra Deus, porque quer inventar coisas
para a sua autodestruição. Logo, amados, o chip, o que eu dizia de Sofia, lá no jardim, é o mesmo que vamos encontrar também no fim, escatologicamente falando, Apocalipse, que é a revelação. E nós no capítulo 13 encontramos Deus a nos alertar que tenham cuidado com uma marca que tecnologicamente será conhecida como chip. E que este chip como marca é o número de um homem, que é o 666, que é o ponto máximo da capacidade do diabo no homem inventar coisas. Quer dizer, além disso, Satanás já não pode estar esgotado. Já não vai mais. Além disso, porque esta marca, o 666, é o nome de um homem. E este homem é Satanás transhumanizado na pessoa do anticristo. A besta. A besta é um homem. Por isso o Apocalipse é a revelação. E revelação quer dizer, revelação de quê? Revelação é a abertura daquilo que estava escondido, estava oculto, tapado. Então agora dá a cara. Dá a cara. Passa a ser conhecido. É Apocalipse que nos diz também a revelação de Cristo. Que Cristo, nos últimos dias, vai se revelar não mais como aquele Cristo penoso que foi levado à cruz e de tal maneira tratado. Não, Apocalipse, que é a revelação, vai nos revelar a verdadeira face do Cristo. Cristo virá como glória, e porque Ele é glória, na sua total Shekinah, como Kadosh, 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 que é santo, 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 e todo olho verá. Por isso é que é revelação, porque vai se ver. Também o Apocalipse é o poder de Deus a revelar tudo aquilo que Satanás é. E como ele é espírito, precisa se transhumanizar, tomar a forma de humano, é através de uma pessoa. E a Sagrada Escritura diz que este tal já está no mundo. Já está no mundo. E a forma de Satanás poder se conectar com todos os seres humanos é pela feitiçaria que se chama tecnologia, através do chip. E ele tecnologicamente vai ter o controle de todas as pessoas que estiverem centralizadas no seu poder finito. Porque Satanás será a central. E os seres humanos todos... Eu vou deixar o Fernando. Pastor, olha, eu fico até certo ponto emocionado, porque eu recentemente li uma informação que falava exatamente do chip, que a Microsoft e Bill Gates está em frente disso. Primeiramente vieram com a justificativa de que o chip é a maneira mais eficiente para combater a pandemia atual e outros problemas, segundo eles. Mas eles dizem que toda pessoa chipada estará interligado a uma central. Quer dizer, o plano é chipar todo mundo, não é? Mas cada pessoa chipada estará ligada a uma central. Só que eles ainda não utilizaram, claro, o anticristo. E é a mesma coisa. Esta central, claro que é o anticristo. A besta, na forma humana, mas que é Satanás numa forma humana. Então, Satanás é a central. E esta central tem as suas ramificações, que são os seres humanos que vão receber a marca da besta, que é o chip, que é o 666. E pastor, é impressionante como é que há pastores evangélicos, já falamos do Silas Malafaia da vez passada, mas não é o único, infelizmente. Há pastores a dizerem, não, o chip é apenas a tecnologia ao serviço do homem. E eu fiquei surpreso quando padres, é o padre Fábio de Melo, creio, é aquele padre que canta,
em plena missa, ele vem falar que o chip será Satanás dentro de nós e Satanás vai nos controlar por intermédio do chip. Quer dizer... Amado amigo Kapang, é muito triste saber que há pastores que congregam ovelhas e, de facto, uma das alertas proféticas que Deus dá ao homem, uma das principais, é que nenhum ser humano aceite o chip da besta. E como é que há pastores tão cruelmente, tão friamente, ensinam as suas ovelhas que esta marca da besta, este chip, não tem nada a ver com Satanás. É uma lástima. Esses pastores não sei onde passarão o resto da eternidade. Onde eles estarão, onde Jesus Cristo está de pôr esses pastores. Esses pastores devem se arrepender. Porque, de facto, deixa eu falar uma coisa que é certa. Esses são pastores maçons. São pastores, são maçons, são da maçonaria e que estão a serviço, de facto, da maçonaria. E a maçonaria é do diabo. A maçonaria é do diabo. A maçonaria tem a ver com a Sofia. Com a Sofia. E logo, uma lástima quando aparecem nomes de pastores subejamente conhecidos no panorama religioso cristão a dizerem essas satanias que eu até digo, são satanias, quer dizer, já não encontro outro termo, e alerta para as ovelhas destes pastores. Melhor é que cumpram o que está escrito na palavra de Deus em Apocalipse 18. Apocalipse 18, versículo 4. Jesus Cristo, que é a palavra, ele diz: sai dela, povo meu, saem destas igrejas e destes pastores. Sai dela, para que não incorras nos seus castigos. É verdade. É o alerta que nós podemos deixar. Se em algo posso ser útil na mão de Cristo, como instrumento para ajudar os meus irmãos, é dizer que esses pastores são mentirosos. Esses pastores têm pacto, e o pacto deles com a maçonaria é de se tornarem ricos, por isso vêm com a doutrina da prosperidade. Fizeram pacto de serem ricos e estarem a serviço do diabo através da maçonaria. E há muita igreja que é maçônica, mas dizem-se também serem evangélicas, até algumas dizem serem pentecostais. Então precisamos ter cuidado. É dizer até, me escapando. É engraçado que o que vamos agora apresentar, porque até faz parte dos nossos do seminário bíblico universitário, que muitos tens publicitado, e temos recebido muita gente, pastores que vêm até de longe, tenho recebido no seminário e saem muito regozijados e cheios de conhecimento e sabedoria de Deus. E dizer que a questão de Sofia, que vamos tratar aqui neste quadro, tem andado aí nas coisas um robô chamado Sofia. Sim. Eu já ia falar sobre ele. O robô chamado Sofia, que responde todo tipo de perguntas. Mas eu sempre me questiono, mas como é possível que um robô tenha resposta para praticamente tudo? Aí estamos dentro do tema de hoje. O transhumanismo em duas faces. Em duas faces. Logo estamos a ver que é um robô que faz-se passar por um ser humano, mas é um robô. Aí estamos a dizer que devíamos entrar na questão, quando o Kapang colocou a questão do homem buscar com toda a sua capacidade científica e tecnológica a ser eterno. Aí tínhamos que entrar na questão da quântica. A tecnologia quântica.
Porque o homem chega a um ponto que ele pensa que já é Deus. Quando consegue do átomo, o átomo que do grego, falamos ainda no programa passado, do grego o átomo quer dizer o indivisível. É aquilo que não se pode dividir. Mas o homem, nas suas buscas e no seu ocultismo, através de Satanás que passa, o homem consegue chegar agora, consegue agora dividir um átomo. E aí entramos na questão dos protões. Chegamos à questão... E eles dizem que o objetivo é chegar até a matéria invisível. Até a matéria invisível. Coisa essa que já está. Então, com a questão de conseguirem as partículas de um átomo, aí o homem consegue de facto esta ciência e tecnologia da quântica. A quântica é a pretensão do homem em eternizar-se ou adentrar ou passar do tempo para a eternidade. Quer dizer, passar a barreira, a fronteira que divide o tempo e a eternidade. E o homem, com isso, dizer que conseguimos então ser eterno, rejuvenescer e muita coisa mais, que é uma loucura, isto é impossível, a Bíblia descarta. Mas aí está. A ciência e a tecnologia que nos traz o chip como marca da besta já é parte da quântica, a inteligência artificial. E que a marca da besta, ela se faz representar, como diz a Bíblia, pelo número de um homem, que é o 666. Nós vamos ver, por isso eu dizia, o Apocalipse é o fim, mas também é o princípio. E como no princípio, Satanás no homem quisera transfigurar-se e levar o homem a uma consciência enganosa de que não é Satanás, só mesmo eu, não é Satanás. O homem tem que despertar e saber que é Satanás que está lá a usar, porque no fundo quem recebe toda esta adoração, quer das estátuas, estamos a falar dos tempos da Idade Média, o romanismo, a Grécia, as estátuas, o panteísmo das teologias diabólicas, satânicas e por aí as apoteoses de o homem se tornar divino e por aí mais, até imperadores que se chamaram divinos, Augustos e não sei o quê. Nós temos que ver que temos que ir no princípio, quando diz a ciência ou conhecimento do bem e do mal, que no outro termo é a filosofia. Por isso filosofia está a dizer amar a Sofia. Amar o conhecimento ou ser amigo do conhecimento. Isso tudo tem sentido. Para quem está nos ouvindo, isso tem sentido desde o princípio. Satanás buscou ser amado. E no outro termo de amado, ser adorado. Por isso é que no falso amor do homem e mulher fora de Deus, o homem e a mulher fora de Deus, até um ato sexual dizem que estão a se amar. Não, um ato sexual fora de Cristo não tem nada de amor. É isto que queriam fazer, o homem desde o princípio amar uma mulher, e esta mulher ela se transfigura tanto como homem e ao mesmo tempo mulher. É Eva que foi usada e ela passa a ser a Sofia e é a Eva da nova era que no fundo é um termo subliminar para se chamar a nova ordem mundial. Onde o homem tem a liberdade de ser mulher, mulher ser homem e por aí em diante, uma pataquada, uma confusão total. Mas queremos apenas para terminar com isto mesmo que estamos a dizer. É apenas uma coisa simples. Nos meus estudos, nas minhas pesquisas, no Espírito Santo guiando,
dentro do conhecimento criptológico e da gematria, nós podemos encontrar, logo sabemos que a filosofia, né? Ela, o grego escreve-se o P, H, Sofia. Filosofia. É o PH que lê-se F. Então temos a filosofia, que separando aqui, o S tem correspondente com o Z. E nesse caso é o S que é Sofia. Temos duas palavras, amar ou amigo de Sofia. Sofia. Sofia, nesse caso, é um simbolismo de Eva, igual a Eva. Por isso é que Eva também tem um sentido que os maçons encontraram uma forma ocultista e subliminar de a nova era. Na nova era encontramos o nome de Eva, na nova era. Mas vamos falar ainda agora da Sofia. Então, Sofia, logo escrevendo no grego, Sofia, na gematria e criptologia, nós temos que encontrar o número corresponde a cada letra. Cada letra. Não temos cálculo para pagar, mas vamos fazer assim, acompanhem bem. Sofia, nós tiramos o S igual e o P e o A. São as três letras para encontrarmos então o valor numérico da palavra Sofia. Logo, quer na língua babilônica, na língua grega, nós podemos encontrar o S. O S corresponde a 222. O F igual a 245. O A igual a 190. Nós nós o cálculo, acompanhem bem, quanto é que encontraríamos aqui? Quanto é que dá? 666. Temos aqui na palavra e no nome Sofia, 666. Estamos no princípio em Gênesis. Se formos em Apocalipse, no fim, estamos a encontrar a revelação, nos mostra o quê? Apocalipse 13, o que é que encontramos? Deus a dizer que o número do nome deste homem, que é a besta, ou Satanás, 666. É a marca da besta. Quem leva esta marca não tem como. Quem ama a Sofia está perdido. Então, com isso, podemos ter logo uma ideia de que temos muito que questionar a academia. Transhumanismo, transmutação. Precisamos ter muito cuidado. O mundo não é aquilo conforme vemos. Não é isso conforme vemos. O mundo vem do oculto. Precisamos ter cuidado. Nos Capangue, se tem mais alguma coisa. Estamos na nossa reta final. Gostaria que o pastor desse as considerações finais de tudo que nós tratamos aqui. Em suma, estarmos agradecidos a Deus, porque Deus ainda tem homens, ainda que escassos, mas ainda tem homens na terra que dão a vida pelo Evangelho para que tudo seja esclarecido e que as pessoas não entrem nem para a direita nem para a esquerda. Quero deixar uma recomendação dentro deste tema transhumanismo e transmutação, que é a mesma coisa. Não falamos tudo, não temos tempo para tudo, mas damos graças a Deus, recomendar sempre aos nossos irmãos em Cristo, e quem de facto ainda não está convertido, tem dificuldades em crer, através deste canal, eu não sei do que é que você vai duvidar,
A palavra é clara, com respaldo de tudo. O objetivo deste canal e deste programa, do qual o ministro Kapang é o freelance, podemos dizer assim, é mesmo com o objetivo de tirar dúvidas. É mesmo com o objetivo de levar as pessoas a crerem em Jesus e no Evangelho da Salvação. O objetivo deste programa é mesmo salvação. É desmantelar toda a estratégia espiritual, científica e tecnológica deste diabo, que se transfigura em anjo de luz. Ele tem os seus agentes na terra, são homens, na política, nas religiões, na economia, nas culturas. Ele tem os seus agentes, um dos tais chamados Illuminatis, e tenhamos cuidado. Jesus disse, não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Isso tem sentido político também. E muitos pastores ainda dizem que fazer parte da política deste mundo não tem problema nenhum, não é pecado e não vai se desviar o homem que entrar na política. A política de governação é deste mundo, é do príncipe das trevas. O homem de Deus não entra nessa direita nem nessa esquerda. Tenhamos cuidado, são as minhas recomendações finais. Vos amo muito e sempre que for útil nas mãos de Cristo para esclarecer e para levar pessoas aos pés de Cristo e preparar discípulos para o reino dos céus. Eu estou agradecido a Deus por este programa e agradecido a Deus por ter o Fernando Kapang como o homem que está à frente deste projeto do Cine TV Jerusalém. Muita sabedoria, continua humilde, porque de facto o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E estar à frente de um programa deste precisa ser sábio. Deus lhe abençoe. Amém. Amém. Eu também agradeço a presença do pastor Caná e dizer aos amados irmãos, como habitualmente, eu peço que se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, compartilhe o vídeo, dê o seu like para que o vídeo possa ser cada vez mais recomendado pelo YouTube. E, portanto, acompanhem todos os nossos outros vídeos. E assim sendo, eu despeço-me aqui, prometendo que mais brevemente traremos mais e mais temas, não somente com o pastor Caná, mas nós temos uma vasta gama de vídeos, mas claro, o pastor Caná já não é mais visitante, ele já é da casa, e eu espero que de facto acompanhem todos esses estudos que nós temos feito. Portanto, até ao próximo vídeo.